Uma festa aconteceu. Leis parecem ter sido infringidas. Menores de idade estavam à noite, bebendo e comemorando. No entanto, esta era a ponta de uma história tenebrosa. Uma história triste que envolveria a morte ou o assassinato de um garoto. Um garoto que parecia ser grande. Tinha a estatura, mas na verdade era apenas um menino, que, motivado pelos amigos e amigas, foi ao intercolegial, uma festa voltada para jovenzinhos e jovenzinhas, que, autorizados pelos pais, puderam ir para o centro de eventos na cidade dos Lagos, em Guarapuava, à noite. Errado? Certo? Menores à noite? Quem tem que explicar o que menores estavam fazendo neste evento é o famoso Conselho Tutelar, mas esta é outra briga. Aqui vamos contar parcialmente a história de um menino. Digo parcialmente, porque ninguém sabe ao certo. Vamos falar do Fernando. Estes, pelos familiares e amigos, principalmente por sua mamãe, era chamado de Gigante. O garoto era alto. Fernando, um menino sorridente, alto, brincalhão, era a alegria da casa da dona Rosimara Silva. Os dois viviam no bairro industrial na cidade de Guarapuava. Fernando já sonhava com a sua formatura no ensino médio e pensava na faculdade. 17 anos, uma vida toda pela frente. Mas uma festa. Um evento com menores de idade, regada a bebidas, segundo afirma quem estava lá, e DJs e muita música eletrônica. Fez o desespero de uma mãe e uma série de suspeitas fossem levantadas na sua mente e no seu coração. O evento, mesmo com menores, entrou madrugada dentro. E depois de muito fervo, os menores de idade foram liberados, porque a festa acabava na famosa cidade dos Lagos. Em um vídeo que circulou na internet, jovens são espancados por supostos seguranças do local. O vídeo não deixa claro se a pessoa que apanha era menor de idade. No entanto, quem filma, também menor, confirma que este foi o tratamento dos seguranças a alguns garotos mais exaltados no final do evento. Chutes, socos, pontapés são desferidos. Uma covardia. Em outro vídeo que algumas pessoas garantem que teria sido filmado pelo próprio Fernando, devido ao tênis colorido que aparece quando quem filma baixa o celular, após, no caso, flagrar o que seriam seguranças batendo em menores, e o vídeo, segundo amigos, teria sido gravado pelo Gigante. Era um grandão que filmou. Ele filmou esta ação em um dos menores que apanhou. Esses garotos apanharam. O vídeo, com esta afirmação, some das redes sociais e ninguém mais comenta. Violência, truculência, falta de preparo de segurança, seria isso? Não podemos afirmar. No entanto, os vídeos da época retratavam jovens apanhando logo após a festa. No dia seguinte, domingo, Dona Rosimara começa a ligar para colegas de Fernando e tenta, junto às autoridades e também nas redes sociais, buscar notícias do seu amado filhinho, o grandão. Onde está o Gigante? Cadê meu Gigante? Fala, com os olhos lacrimejantes, a mãe. Essas perguntas fazem parte das 24 horas daquele domingo, onde uma mãe busca desesperadamente notícias do seu menino. A mãe, após 24 horas acordada, procura as autoridades, registra desaparecimento, pede ajuda de amigos, intensifica as postagens nas redes sociais. E os dias que seguem é um misto de tristeza, dor ao entrar em casa e não ter informações de onde está seu menino. Cadê a alegria do seu lar? A mãe retrata nas redes sociais: bom dia, meu filho está desaparecido. Ele foi no intercolegial da cidade dos Lagos e não voltou para casa. Se alguém viu ou souber de alguma coisa, me avisem, por favor.
Estou desesperada. Já fui nas UPAs procurar, no hospital e até agora nada. Onde está meu filho? Onde está Fernando? Após dias tristes, após intensos apelos nas redes sociais, a mãe não perde a esperança e continua ainda a implorar informações do seu menino. Oito dias de sofrimento, 8 dias de choro, 8 dias que Rose chegava em casa e não tinha com quem conversar. Não tinha o filho amigo para falar dos seus problemas, relatar as pequenas vitórias do dia a dia. E como ela mesma fala, ouvir dele o seguinte: mãe, ninguém banca a nossa vida. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Ninguém paga as nossas contas. Mande ele se... E, infelizmente, a mãe recebe a notícia que nenhuma mãe na face da terra quer receber. A imprensa lota um dos lagos do bairro planejado Cidade dos Lagos e retrata o triste fato. Fernando foi encontrado. Ele está morto. Dizem as notícias. Foi localizado na manhã deste domingo o corpo de Fernando José da Silva, o adolescente de 17 anos que estava desaparecido em Guarapuava, na região central do Paraná. O jovem saiu de casa no último sábado, dia 11, para ir a uma festa colegial no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, o Intercolegial, na Sila, bairro Cidade dos Lagos. Os bombeiros foram até o local e tiraram o corpo da água e acionaram a perícia e a Polícia Civil, que confirmaram que a vítima se tratava de Fernando. A causa da morte ainda será apurada e a Polícia Civil segue investigando o caso, retratam as matérias. Após a tristeza da morte, o coração dilacerado pela dor, a mãe respira fundo e parte para uma nova luta. E a pergunta é: o que aconteceu com meu filho? Fernando se afogou? Fernando foi assassinado? A mãe, uma senhora simples, sem recursos, trabalhadora e moradora de uma área periférica da cidade, começa a lutar. O corpo do filho foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML. Fernando estava no 3º ano do ensino médio. Foi morto. Não há informações sobre o que aconteceu com o adolescente durante a festa colegial. Mas a mãe precisa acalmar seu coração. Pede imagens, pede que forneçam a ela o que as câmeras da Cidade dos Lagos, bairro planejado, para que sejam disponibilizadas a ela. A mãe quer pelo menos saber o que aconteceu com seu gigante. Fernando é sepultado e aquela mãe começa seu martírio. E depois de muito perguntar, vem a seguinte resposta, como narram à época os sites e redes de informação da Grande Guarapuava. Passam-se 30 dias, laudo ainda inconclusivo. O tempo que não para prossegue. O ano caminha para o fim, mas o Natal e aquela mãe passa sozinha, sem o abraço, sem o carinho, sem comprar aquele presente para o seu gigante. Chega janeiro, passa fevereiro, mais uma Páscoa e o tempo não para. Mas a pergunta é: quem matou o Fernando? Ou ele afogou-se? Mais um entre tantos casos chocantes neste Paraná. A triste história de um menino chamado de Gigante, que foi a uma festa e deveria ser protegido, pois era menor, mas acabou morrendo. Ainda aguardamos respostas. Fernando foi morto ou afogou-se?